Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bolsonaro! 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 Conseguiu o teu sonho, homem! Conseguiu o teu sonho! Bolsonaro! Bolsonaro! O problema é Bolsonaro! Acima de todos. Aê! Presidente do povo, estamos aqui. Meu nome é Roberto Teis Kaiser, eu sou deficiente visual e hoje eu vou contar um pouco de um relato sobre uma coisa que aconteceu ontem. Ontem, na FenaSoja 2022, eu realizei um grande sonho. Eu conheci o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bem, eu vou começar do início. Desde a eleição 2018, eu já torcia pelo presidente Bolsonaro e era muito fã dele. Tanto que quando ele ganhou a eleição, houve uma carreata e eu estive presente nela. Aí, ao longo do tempo, com alguns atos que ele teve realizando, eu me tornei ainda mais fã dele, mais fã do que eu já era em 2018, e passei a admirar muito ele. Ao longo do tempo também comecei a desenvolver o grande sonho de conhecer o presidente Bolsonaro. Só que ainda assim eu sabia que ele sempre se encontrava longe da região e que era algo muito difícil de eu conhecer. Mas eu sabia também que não era impossível. Afinal, ele já tinha estado no Rio Grande do Sul e eu poderia ir até ele, né? Só que esse sonho, ele ainda era um pouco inviável, porque apesar de ele estar no Rio Grande do Sul, ele não vinha tanto para a região. Até que, há umas 2 semanas atrás, um pouco mais ou menos, aí, minha mãe me falou que o Bolsonaro estaria na FenaSoja 2022, que ocorreu em Santa Rosa. Eu logo decidi, quero ir. Então, eu sabia que ia ser no dia 7, a gente começou a analisar todas as datas que seriam possíveis. E por sorte mesmo, a melhor data que a gente encontrou, a mais viável para a gente ir, era no sábado, dia 7, o dia que o presidente estaria na FenaSoja. Isso me deixou muito alegre, porque agora era meio caminho andado. E convencer os meus pais não foi nem um pouco difícil, afinal eles me amam muito. Também são um pouco fã do Bolsonaro e sabiam do quão grande era o desejo que eu tinha de conhecer o presidente. Minha mãe logo, ela sempre é muito prática, já foi tentar se informar com algumas pessoas a respeito de por onde entrar. E aí a gente sabia um pouco mais sobre como fazer no dia. No dia a gente foi para lá, chegamos por um portão, entramos lá e logo a gente encontrou alguns conhecidos pelo caminho e descobrimos que a gente poderia ir por 2 lugares, na arena ou em uma grade por onde ele ia passar no final. Eu logo percebi que na arena, no outro lugar que ele ia passar, ia ter bastante gente. Então eu percebi que seria mais difícil pular do que ficar na grade. Só que a gente sabia que na grade ia demorar. Então a gente chegou lá na grade e ficamos num ponto estratégico, por assim dizer, porque a gente estava bem em frente à grade, dava para eu tocar na grade, de tão perto que a gente estava. Sendo que depois, bastante gente ficou atrás. Por quê? Porque a gente chegou por volta das 9 horas na grade. Então tá, aí a gente ficou lá por um tempo, começamos a nos revezar. Em alguns momentos, alguns saíam para ir no banheiro ou comprar comida e outros ficavam montando guarda, né? No início foi bem tranquilo, eu estava até contente, com ânimo alto,
bem elevado, pensando que o presidente ia chegar rápido, só que infelizmente ocorreu um atraso, né? E aí que a minha vontade de conhecer o presidente foi posta à prova, porque à medida que ele demorava mais, o sol ficava mais quente, e aí eu poderia ter desistido, só que eu queria muito conhecer o presidente. Portanto, a gente preferiu ficar, eu especialmente quis ficar, e aí a gente ficou por lá. Aí a multidão crescia atrás de nós e o nervosismo aumentava. Enfim, ele chegou, fez seu discurso e aí rolou a tensão nervosa ficou maior ainda, porque rolava entre nós lá o boato de que ele passaria de carro primeiro e depois o boato de que ele passaria de moto. Isso me deixou bem nervoso, porque aí a gente teria feito o sacrifício, mas ainda assim eu não poderia conhecer o presidente de quem eu tanto sou fã. Só que aí a gente percebeu que isso não era verdade e ele de fato, depois de muito suspense, ele passou. Só que passou pelo outro lado. Aí eu fiquei triste na hora. Fiquei pensando que eu não ia conseguir conhecer ele e tal. E aí, por sorte, ele acabou voltando, depois de mais uns minutinhos de suspense, né? Ele acabou voltando, dessa vez pelo nosso lado. De fato, ele saiu dando as mãos para todo mundo, mas graças ao Adilson, um amigo que a gente se encontrou logo no início, eu consegui falar com ele, aí ele veio, me abraçou, e eu não tinha certeza que era o presidente, perguntei, é o presidente? É o presidente? E ele disse, sim, é o presidente. Logo em seguida, eu disse, eu sou teu fã, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E ele me disse, valeu, garoto. Logo em seguida, eu pensei que ele já tivesse ido, mas ele voltou e perguntou, tá gremista ou colorado? Naquele momento foi um pouco difícil de ouvir, eu demorei até a compreender. E aí eu disse, gremista. Aí ele disse, gremista, meio que feliz em estar sabendo dessa informação. Aí logo em seguida a mãe meio que me lembrou. Ela me lembrou do slogan da campanha dele. Como é que tu sempre diz sobre o Bolsonaro, filho? Ela me disse mais ou menos assim. Aí eu disse, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Aí ele meio que repetiu isso, como se estivesse meio contente. E aí, logo em seguida, todo mundo começou a me abraçar em volta. Você conseguiu, era teu sonho, você conseguiu. Naquele foi um momento, como é que eu vou explicar? Um momento mágico. Na hora que eu me encontrei com ele, foi um momento tão diferente, sabe? Eu não sabia quase nem o que falar, tava meio que agindo por um impulso. E logo em seguida, demorou um pouquinho até meio que cair a ficha de que eu tinha falado com o presidente da República. Aí, logo em seguida, eu me senti muito feliz e com uma vontade muito de contar para minha família, para os meus amigos, para os meus colegas, para todo mundo da minha cidade que eu teria conhecido o presidente da República. E muito feliz mesmo. Bem, esse foi um relato resumido, né, porque aconteceram várias coisas nesse meio período, sobre como eu conheci o presidente da República. Muito obrigado.